Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente. Estivemos aí um pouco adoentados no final da semana passada, né? Na quarta começou aí um leve resfriado que depois nos deixou um pouco aí no estaleiro, mas estamos aqui com toda a força de volta, trazendo mais esse estudo, inclusive intitulado Resenha do livro Médiuns ou Alienígenas, do Dr. Paulo César Fructuoso. Bem, vamos aqui cumprimentar aqueles que já estão aqui conosco. Temos aqui, rapidamente, né, para nós já começarmos, nós estamos até um pouquinho atrasados, a Mônica Yosimura, que fala lá de São Paulo, a Marlene de Oliveira, de Novo Hamburgo, o Vladimir Cabral, de Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre aqui presente também, a Sheila Siqueira, de Poços de Caldas, nosso amigão Fabiano Vidal, lá de João Pessoa, na Paraíba, que maravilha, gente de todos, né, os estados aí praticamente do Brasil, né, de vários estados, o Jacarandá, enfim, né, que fala lá de Goiânia, né, cidade onde também já residimos durante aí um bom tempo, quase 10 anos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Beleza, e o pessoal vai se achegando aí, né? Temos também aqui a Tahane, não sei se pronunciei direito, né, Tahane? E a Elisane Reis, também é sempre aqui presente quando ela pode, né? Devido aos seus compromissos profissionais. Bem, pessoal, então deixa eu contar, né, como é que começou essa questão toda envolvendo o livro Médiuns ou Alienígenas. É esse livro aqui, escrito, né, como vocês estão vendo ali, ó, Paulo César Fructuoso. Nós tomamos contato com esse livro há alguns meses atrás já, não é de agora. Compramos, inclusive, num congresso onde ele estava, lá em Juiz de Fora, um congresso organizado pela Rai TV, né, que transmite justamente polêmica espírita, Rede Amigo Espírita, né, a Rai TV, quer dizer, Rede Amigo Espírita TV. Lemos e estávamos aí no aguardo que o Dr. Paulo César Fructuoso fizesse algum estudo, né, no YouTube, sobre esse livro, para que a gente pudesse entender melhor, né, a sua ideia, porque a princípio, lendo um livro, é um livro um tanto confuso, a gente não sabe exatamente onde ele quer chegar, algumas informações um tanto, né, estranhas, como vocês vão poder ver, e tomamos esse cuidado, né, de aguardar que ele fizesse alguma live, algum estudo, né, que a gente pudesse analisar, justamente também para trazer para vocês, tá? Novamente, quero ressaltar que nada temos contra ele, inclusive nesse mesmo congresso, eu, José Aparecido e ele estivemos até bem reunidos ali em determinados instantes, ali na hora do almoço. Enfim, temos amigos em comum, como o a doutora Américo, né, aqui do Rio de Janeiro, que é um médico espírita, que é presidente, inclusive, da AME Rio, né? Só que, obviamente, que amigos, digamos assim, né? Negócios à parte. No que tange ao espiritismo, nós temos que colocar um pouquinho aí a amizade um pouquinho de lado para sermos frios o suficiente para fazermos uma análise imparcial. Não achamos que só porque alguém é amigo nosso que a gente vai simplesmente ser obrigado, né, a concordar com tudo. Não sou amigo dele, mas o que eu quero dizer é que não tem nada pessoalmente contra ele, né? E que, como já disse, temos amigos em comum aí. Quer dizer, nada que nos coloque numa posição de adversários. Não se trata disso, tá? Inclusive, achamos ele um indivíduo bem intencionado, né? Alguém que procura aí fazer a sua divulgação do espiritismo e etc, né? No entanto, o que nos tem preocupado, no caso dele, assim como de vários outros que eu tenho apresentado para vocês aqui, é o fato dele, né, como divulgador, e vários outros que eu já mostrei aqui para vocês, terem
caído no canto da sereia da ufologia. Inclusive, vou até aqui mostrar, né, para vocês que acerca desse tema nós já temos falado bastante, né, nos últimos tempos. Inclusive, para quem ainda não viu, não sabe os nossos posicionamentos e quiser, por exemplo, conhecer melhor os nossos posicionamentos, nós temos aqui uma playlist, né? E a playlist, assim, assim, o programa mais importante dessa playlist para a nossa live de hoje é justamente essa daqui, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês até já passei. Deixa eu ver aqui. Raças de ETs, né? Então, tivemos aí. Justamente essa daqui, ó. Inclusive, né, nós no dia tivemos alguns problemas com a internet, e vocês vão encontrá-la duas vezes, né? Ela se chama Desvendando a Bíblia da Ufologia, Eram os Deuses Astronautas, né? Do Eric von Däniken. Vai ser muito citado hoje aqui. E depois nós editamos, tiramos aquelas partezinhas, né, que ficaram um pouco ruins, imagem, umas partes que ficaram um pouquinho ruins. Até voltar aqui um pouquinho, acabei clicando aqui. E aí, né, fizemos essa ediçãozinha, e aí acabou ficando ali como versão editada da live, Desvendando a Bíblia da Ufologia, Eram os Deuses Astronautas, ok? Então, essa é a nossa primeira sugestão de hoje, para quem não se recorda ou não tenha visto ainda esse programa, tá? Porque senão, se eu for falar a mesma coisa que eu disse lá atrás, vai ficar uma live de 3, 4, 5 horas, e não é nosso objetivo, tá? Inclusive, vamos tentar fazê-la de maneira bem sucinta, para que não fique muito grande, muito longa, né? Bem, então vamos lá. Agora, vamos aqui para os trechos que nós retiramos para a nossa análise do que diz o Dr. Paulo César Frutuoso acerca de algumas teses que constam do seu livro, né, Alienígenas ou Médiums. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Então, adicionar. Tipo de vida extraterrestre ou ultraterrestre, nós vamos explicar essas definições, na Via Láctea. Pela missão espacial Kepler, no avião de pesquisa, nós temos 100 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Quantos planetas? Trilhões. 300 milhões desses até agora conhecidos com possibilidade de habitação. Agora, e as outras galáxias? Por enquanto, 100 bilhões alcançados pelos nossos astrônomos. Só que esse universo não parece ter fim. Então, quer dizer, como é que haveria vida somente na Terra? Nós somos... Bem, geralmente, como vocês têm notado nas nossas lives, a argumentação é sempre a mesma. Para convencer acerca de todo o resto, a tônica é sempre essa, de que não é possível acreditar que haja vida apenas no planeta Terra. Quanto a isso, estamos de pleno acordo, né? A própria ciência, como bem coloca ali, né? Como ele bem coloca, matematicamente já demonstra, né, que há uma possibilidade altíssima de haver vida em outros planetas. Então, vocês estão vendo os números ali, né? Em outras galáxias, enfim, exoplanetas, etc, etc. E a própria doutrina espírita, obviamente, nós como espíritas que somos, né, sempre ensinou desde o início, né, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, acerca da pluralidade dos mundos habitados. Então, quanto a isso, pessoal, nós não estamos discutindo. A questão aqui, novamente, eu alerto, que eles se utilizam disso para tentar vender a ideia de tudo que se diga acerca de vida em outros planetas é verdadeiro.
de que tudo que se diga acerca da possível comunicação de extraterrestres conosco é verdadeiro. E aí é que jaz a nossa discordância, total discordância. E aí vocês verão, né, o porquê dessa discordância. Vamos continuar. Um grão de areia. E não é numa praia só, não. Em milhões de praias, nós somos um grão de areia. Outra coisa que eu também tenho muito cuidado é colocar referências bibliográficas. Então, muitas das minhas apresentações, muitas das imagens que eu mostro, eu apresento referências bibliográficas. Bem, como vocês puderam ver aí, ele relembra que em todas as publicações dele coloca as referências bibliográficas. Bem, referências bibliográficas, pessoal, num livro é algo praticamente obrigatório, né? Você, como todo escritor, como todo pesquisador, enfim, deva colocar, né, as suas referências bibliográficas. Quanto a isso, né, ele não está fazendo mais do que qualquer outro faria. O problema que a gente tem que sempre atentar é quais referências bibliográficas estão sendo usadas. Não é apenas dizer, olha, nossa, mas referências bibliográficas, que legal. Tá, mas você tem que saber quais, né? E aí vocês vão conhecer hoje algumas das referências bibliográficas desse livro, tá? E algumas, do nosso ponto de vista, não só no nosso ponto de vista, mas de praticamente todos não, né? Todos os astrônomos, arqueólogos, nenhum deles utilizaria essas referências bibliográficas que ele escolheu, que ele utilizou, tá? Que eu vou mostrar para vocês quais são. Então, por isso que nós anteriormente já tínhamos feito comentários acerca disso, tá? Então vamos lá. Não parece ter fim. Então, quer dizer, como é que haveria vida somente na Terra? Nós somos um grão de areia. E não é numa praia só, não. Em milhões de praias, nós somos um grão de areia. Outra coisa que eu também tenho muito cuidado é colocar referências bibliográficas. Então, muitas das minhas apresentações, muitas das imagens que eu mostro, eu apresento referências bibliográficas. Novamente, né? Quer dizer, eu voltei ali um pouquinho. Eu poderia até dizer o seguinte: o doutor Paulo César Frutuoso não foi feliz nas referências bibliográficas que ele se utilizou. Vamos lá, mas vou mostrar para vocês quais são. Inclusive, na nossa capa já mostra uma delas. Não, Bruno. Bem, o que seria então um extraterrestre? Segundo os nossos estudiosos, um ser de corpo físico sólido, sem a necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa. Habitante de um planeta desse universo. Bem, eu queria saber que estudiosos são esses, porque até que nós saibamos, nenhum deles foi, até hoje, capturado, né, para que pudesse realmente verificarmos que ele se trata efetivamente de um ser de corpo físico sólido e, enfim, sem necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa, habitante de um planeta desse universo. O que se tem, né, são conjecturas matemáticas, né, de um lado, a partir da ciência, e a partir da filosofia espírita, né, o posicionamento filosófico, porque, na verdade, quando se pensa em como se pensa em pluralidade dos planetas, isso está naturalmente ligado ao conceito de reencarnação, né? Uma vez que, por exemplo, nós habitamos um planeta hoje, um mundo hoje de provas e expiações, e, obviamente, quando nós progredirmos o suficiente, nós daqui sairemos para habitar um outro mundo, só que um mundo em regeneração, né? Ou talvez até superior, mas o mais comum, né? Você passar, o espírito passar para um mundo, né? Respectivamente mais elevado do que o nosso, né? Assim, logo seguindo essa escala, digamos assim, né? Então,
ele já começa aí com uma afirmação um tanto estranha, né, dando uma definição do que seria um ser extraterrestre, sendo que, na verdade, nós não tivemos nenhum exemplar até hoje sendo visto, né, que possa realmente definir como ele deva ser, como devam ser os extraterrestres. O que nós temos, e nós já mostramos para vocês, está nessa playlist, né, são importações para o imaginário popular, advindos inicialmente dos livros, e depois, quando surgiu o cinema, e essas temáticas que antes constavam em livros, em histórias em quadrinhos, nós mostramos para vocês, depois migraram para o cinema. E aí ficou no imaginário popular, dependendo da década, né? Como é que devam ser esses extraterrestres, mas é tudo coisa da imaginação humana, né? Em trabalhos artísticos. Tanto é que esses ETs do cinema e da literatura foram mudando de características ao longo do tempo. Nós mostramos para vocês os tais dos insetoides, que eram o comum de serem imaginados, por exemplo, na década de 50. Já na década, por exemplo, anterior, nas décadas anteriores, 30 e 40, eles, inclusive, era algo meio assim, um corpo de lata com tentáculos de polvo. Quer dizer, isso vai mudando conforme a imaginação vai criando novos ETs. Mostrei isso aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Então, eu quero saber, ele afirmou ali que, segundo especialistas, um ET seria assim. Mas como é que eu vou definir algo que jamais foi visto e estudado? Dizem algumas pessoas que foram vistos, que viram. Mas aí, pessoal, é conto anedótico. Tá? Conto anedótico é aquele relato baseado, né? Conto anedótico, um relato anedótico, né? É aquilo baseado na experiência da pessoa, mas que só ela diz ter visto, ou um grupo de pessoas ter visto. Mas não tiraram foto, não filmaram, então fica complicado, né? Então vamos lá. Eles se aproximam de nós, eles estão por aí. Outra afirmação um tanto, né, precipitada. Eles se aproximam de nós, eles estão por aí. Isso nada tem de científico. Ele se coloca como um representante da ciência. Uma vez que ele é médico, ele diz nessa live que a preocupação toda dele é científica. Só que ele está fazendo afirmações sem nenhum amparo na ciência. Agora, eu não posso dizer que eles sejam também moralmente ultra evoluídos, porque eles fazem experiências com nossos animais. Experiências com nossos animais? Então, realmente, essas pessoas querem que a gente acredite, né, que seres de outros planetas viriam aqui para fazer experiências com nossos animais. Ora, se eles vêm até aqui, pessoal, vamos raciocinar. É que são superiores a nós. Porque nós seres humanos, até hoje não colocamos nenhuma nave tripulada em planeta algum. No máximo que nós fomos foi na Lua, que é o nosso satélite natural. Em Marte, o que nós lá já colocamos foram sondas não tripuladas. Isto é, não havia gente lá. Ora, se então nós temos visitantes de outros planetas, eles necessariamente são superiores a nós. Né? Porque que acontece? Inclusive, existe um astrofísico, o Frank Drake, que dizia isso, que necessariamente uma civilização mais adiantada que a nossa teria que ser também moralmente mais elevada. Sabe por quê? Porque senão ela se autodestruiria. E ele foi muito até espírita, né? Ele foi muito assim próximo ao pensamento espírita, porque é realmente isso.
Quando se tem uma civilização que avançou muito intelectualmente, mas que moralmente ficou muito para trás, tem uma distância muito grande, a tendência é ela se autodestruir. Porque se começa a se utilizar a inteligência para o mal. E aí o mal reina, e aí a tendência é aquela civilização se autodestruir. Então, pessoal, esses supostos indivíduos, se existissem, eles não viriam aqui para estar abduzindo vacas, cachorros, ovelhas, cabras, bodes. Primeiro, porque eles já são possivelmente tão mais adiantados que a nossa matéria pesada, para eles, entendeu? É algo que não lhes interessa. Mesmo porque eles, como espíritos, já passaram por aqui ou já passaram por planetas do mesmo nível evolutivo nosso. Eles não têm mais nada que aprender aqui. Então, até nisso, o espiritismo nos dá uma consciência diferente dos materialistas, porque para o materialista não existe reencarnação. Né? Então, para eles, não há nenhuma ligação entre nós aqui e eles lá. Essa ligação existe espiritualmente, porque quem já chegou lá, em planetas superiores, já esteve por aqui, ou no mundo, no mesmo nível evolutivo que o nosso. Então, fazer experiência para quê? Levar vaquinha daqui para lá para quê? E eles têm que ser o corpo físico deles tem que ser muito sólido mesmo, para colocar uma vaca dentro de um disco voador, né? Então, nessas horas que a gente vê que a imaginação dos filmes, porque no filme é assim, as coisas acontecem, mas não dão explicação nenhuma, como que aconteceu, por que aconteceu, e isso está se impregnando, isso se impregnou no imaginário popular ao ponto de um médico fazer uma afirmação como essa. Eles estão por aqui, eles fazem experiências com os nossos animais. Onde é que está a postura científica aí, pessoal? Ficou meio que esquecida, né? Então, vamos lá. Eles fazem abduções conosco. Eles fazem abdução conosco, mais uma vez caindo na lorota dos ufólogos. E de pessoas que, com problemas mentais, ou então mesmo para aparecer, inventam essas histórias. E alguns dessas pessoas, inclusive, né, quando se faz uma análise psiquiátrica, ou às vezes são até induzidas a um sono hipnótico, né, os profissionais dessas respectivas áreas tiram delas a verdade. Né? E isso sem contar os casos aí onde esses indivíduos estão aí fascinados, estão sofrendo por uma obsessão pesada e começam a ter esses sonhos ou essas visões, né, desses espíritos perturbadores que querem, obviamente, né, desarmonizar essas pessoas com essas visões malucas de que viajaram para outros planetas, que foram abduzidos, que colocaram chip na cabeça delas, que tiveram relação sexual com elas, etc, etc. Tá? Então, isso já vem sendo investigado, pessoal. Essas pessoas, algumas, né, que se colocam aí, que dizem ter sido abduzidas, às vezes, elas são convencidas a passarem aí por testes, por avaliações, e nenhuma delas até hoje viu ET ou foi abduzida por ET coisíssima nenhuma. O Dr. Paulo César Frutuoso devia ter conversado com psiquiatras, colegas dele. Ele possivelmente deve conhecer vários. Mas não, se deixa levar pelo canto da sereia da ufologia, que é um grande mercado de mentiras, um grande mercado de ilusões, porque eles têm que produzir mentira. Vão produzir mentira, porque mentira vai dar livro, mentira vai dar congresso, mentira vai vender revista. Esse mercado tem que girar. Então, se eles não encontrarem pessoas que foram abduzidas, se eles não afirmarem que em tal ou qual lugar foi visto um disco voador, acabou para eles.
Acabou, não tem o que falar. E aí vão ter que fechar a revista, os congressos não vão acontecer, congressos caros, inclusive. Né? Então vamos lá. Então, até onde vai essa evolução? O que eles estariam fazendo aqui no nosso planeta? Estudando a nossa vida, como estudiosos que são, Estudiosos que são. Como é que ele pode afirmar? Ele conhece algum ET para dizer se o ET é estudioso ou não? Claro que a razão nos diz isso, mas não é para a gente afirmar. Não, estudiosos, os ETs estudiosos que são. Tá, qual o ET que o Dr. Paulo César Frutuoso entrevistou para saber se é estudioso ou não? Percebeu como é que é diferente a gente utilizar a suposição é uma coisa. Agora, você afirmar categoricamente é outra completamente diferente. Em ciência, a gente não faz isso. Necessitando de informações que possam melhorar as suas vidas, necessitariam da energia existente no nosso planeta ou da estrela mais próxima a nós, como o Sol? Bom, percebam que eu sou um torturado pela curiosidade científica, principalmente. Pois é, essa curiosidade científica, ela tem que se basear em fatos, não em suposições. Você não pode desenvolver um pensamento a partir de uma suposição. Se desenvolvem teorias a partir de fatos. Ainda mais em relação a coisas que nós não estamos falando de espíritos ou do transcendente. Nós não estamos falando de filosofia. Nós estamos falando em contato de seres vivos aí, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Né? Com o corpo físico. Então, isso aí, né, tem que depender de realmente coisas que demonstrem isso. Né? Agora, aí, demonstrado, se começa, então, com as outras elucubrações. Né? Mas enquanto não tiver nada demonstrado, elucubrações serão apenas elucubrações. Sabendo que eu sou imortal, que eu vou e volto. Então, o que é que permitiria distâncias tão longas serem encurtadas? Próximo. Então vamos ver ali, né? Ele, como vocês vão ver aí, ele se baseia numa teoria, né? Que são chamados buracos de minhoca, tá? Bem, então a gente, obviamente, teve a preocupação nós já tínhamos até falado sobre isso, tá? Sobre os buracos de minhoca. E vamos aqui apresentar para vocês, mas vamos só completar então a fala dele para a gente apresentar para vocês. Vamos lá. Os chamados buracos de minhoca. É um termo muito curioso, né? Utilizado pelos nossos cientistas. Os buracos negros são corredores de comunicação entre dois universos. E eles também criaram o termo buraco de minhoca, muito curioso. E imaginemos que nós possamos ver uma minhoca penetrar na Terra e sair em outro buraco da Terra. Se nós não soubermos qual foi o trajeto pela minhoca, nós podemos imaginar que ela tenha se desmaterializado no primeiro buraco e se rematerializado no segundo. Então, buracos de minhoca são buracos negros com dimensões bem menores, que eu acredito que é o que acontece no teletransporte e materialização de espíritos, que nós vamos também tocar no assunto. O nosso universo ele não é completamente plano, ele é curvo. Então, será que essa curvatura permitiria buracos de minhoca diminuindo a distância entre dois pontos do nosso universo? Então vejam aí que na hora que interessa para os ufólogos e seus simpatizantes, o que a ciência diz vale. Só que eles não ficam por aí. Eles, por vezes, dão a determinadas teorias uma importância que elas ainda não têm. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que realmente diz a ciência sobre esses tais buracos de minhoca. Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Museu de Ciência, esse aqui, pronto.
Então, por exemplo, né, fomos aqui no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul. Temos aqui algumas pessoas aí do estado do Rio Grande do Sul, inclusive, né, eu particularmente tenho grande simpatia, né, morei em Osório, morei em Porto Alegre um tempo, né, meus avós são de lá, então fico satisfeito em ter encontrado esse site aqui, que é do Museu de Ciências e Tecnologias da PUC do Rio Grande do Sul. Então, vou ler aqui rápido, vou ler tudo, tá? Porque não há muita coisa, assim, não tem muito texto, então dá para a gente ter uma ideia melhor. Então, aqui está dizendo, olha, não sei se vocês vão ver direitinho, mas eu vou ler exatamente como está. Se você já assistiu algum filme ou série de ficção científica que envolve espaço ou viagem no tempo, certamente deve ter ouvido também falar sobre buracos negros e buracos de minhoca. Geralmente, a mídia não especializada costuma tratá-los como sinônimos e como meio de se atingir viagens no espaço-tempo. Mas será que isso está de acordo com a física e o conhecimento científico que possuímos nos dias de hoje? Veja que eles já estão aqui contestando, né? Então vamos lá. Então temos aqui uma imagem de buraco negro obtida pela primeira vez em 2019 pela NASA, a fonte é a NASA. E aqui está explicando o que é um buraco negro, né? Mais ou menos ali como ele explicou, né? Essa parte aqui dá para a gente pular. O que acontece se você cair em um buraco negro? Então, está mostrando aqui, né? Está dizendo o seguinte, ó, que devido a uma grande concentração de massa na singularidade de buraco negro, o espaço à sua volta sofre uma deformação, produzindo assim uma curva gravitacional. Conforme os objetos e materiais são atraídos para o seu centro, eles atingem o horizonte de eventos, região do buraco negro conhecida como ponto de não retorno, ou seja, local a partir da qual a força da gravidade é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Então, não existe essa ideia de que você possa adentrar um buraco negro, ou algo possa adentrar no buraco negro e retornar, tá? Ele parece acreditar nessa possibilidade, mas nem os físicos, nem os astrofísicos dão qualquer possibilidade, né, para essa teoria aí de algo entrar no buraco negro e poder sair deles, tá? Então, ali no final, né, eles dizem aqui, ó, as forças físicas determinam que você seja reduzido não apenas às células, ou mesmo aos átomos, né, caso alguém adentrasse o buraco negro, mas a um perfeito de energia, desprovido de qualquer indício do objeto que você era antes. Sua massa é adicionada do buraco negro e você se torna o objeto da sua própria destruição, tá? E aqui entramos no tal buraco de minhoca que ele está dizendo. Então vamos lá, vamos ler todo. Um buraco de minhoca é uma curta passagem no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes dentro do mesmo universo. Esperem para o final melhor, tá? Mas eu vou ler aqui tudo para que vocês vejam. Também conhecido como ponte de Einstein-Rosen. De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o espaço-tempo é curvo. Uma boa maneira de visualizar um espaço curvo é pensar em algo como uma folha de papel ou um lençol. Se você colocar algo pesado no meio do lençol em sua cama, ele desmoronará com o peso e você poderá ver a curva do lençol. Existem muitas maneiras estranhas de contorcer sua folha para dar-lhe uma curvatura diferente. E da mesma forma, os físicos imaginam maneiras diferentes de contorcer nosso universo. Uma das coisas que surgiu foi o conceito de um buraco de minhoca. Mantendo a analogia com o lençol, um buraco de minhoca é o que acontece se você dobrar o lençol ao meio e depois fizer um pequeno túnel de um lado para outro. Ele deu um bom exemplo, né, da terra, da minhoca, né? Enfim. Então, para ir de um lado para o outro do lençol, você só precisa passar por esse pequeno túnel, em vez de atravessar toda a extensão do lençol. Beleza, então vamos lá. Aí, sendo assim, o buraco de minhoca é composto por três componentes. Dois buracos causados por uma deformação gravitacional, existindo no que chamamos de espaço convencional. E um túnel ou garganta, que une os dois lados, existindo em uma sub-região do nosso universo, podendo ser chamada de subespaço ou hiperespaço. Cientistas calculam o que aconteceria com os buracos de minhoca, caso eles de fato existam em nosso universo. Então, não é nada ainda que se possa dizer que seja algo comprovado, tá? É apenas uma tese, uma teoria.
eles desapareceriam com uma rapidez incrível. Tão rapidamente, na verdade, que não há tempo para que nada passe. Então, vejam bem, se ele está dizendo que os ETs, né, têm um corpo físico e tudo mais, como vocês acabaram de ver, né, isso não faz o menor sentido dentro da tese dos buracos de minhoca, porque eles desapareceriam, como está dizendo ali, com uma rapidez incrível. Pelo que se sabe, é impossível manter aberto um grande buraco de minhoca por tempo suficiente para passar por ele, pois a quantidade de energia necessária para isso seria absurdamente grande. É possível que buracos de minhoca microscópicos não desapareçam tão rapidamente. No entanto, eles seriam, em qualquer caso, muito pequenos para nós viajarmos. E aqui temos o parágrafo final. Agora prestem atenção. Diferentemente dos buracos negros, os buracos de minhoca nunca foram observados na natureza. Logo, sua existência permanece como uma projeção teórica. Um buraco negro de ocorrência natural, criado por meio de um colapso estelar, não é uma ponte entre dois universos, ao contrário do que diz o Dr. Paulo César Frutuoso, ou regiões distantes dentro do mesmo universo. No entanto, existem certas soluções para as equações da relatividade geral de Einstein, nas quais uma ponte entre os universos, o buraco de minhoca, parece ter um buraco negro em cada extremidade. É nesse sentido que certos buracos negros, teoricamente, podem ser considerados buracos de minhoca. Devido às condições específicas e uma alta instabilidade para sua existência no nosso universo, buracos de minhoca permanecem com um ponto de interrogação na comunidade científica e um assunto de muito debate entre os astrofísicos. Então, o que ele está tendo aí, o que ele está apresentando como algo que seja efetivamente real, é apenas uma concepção teórica. Então, as referências estão aqui, ó, Departamento de Educação Científica da Universidade Ewha Womans, na Coreia, né, em Seul, na Coreia, e também ali o próprio site da NASA e da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então, vamos tirar aqui a nossa remover. Então, esclarecemos em relação a essa questão do buraco de minhoca. Então, vamos lá. Vamos continuar ouvindo aqui o doutor Frutuoso. Agora, que inteligências teriam desenvolvido tecnologia suficiente para permitir que esses buracos de minhoca fossem utilizados no transporte de seres vivos? Isso é um problema. Próximo. Por onde tem mais como voltar. Vejam que a NASA, em 2016 e 2017, foi autorizada pela CIA a liberar uma série de documentos que estavam ocultos, fechados, proibidos, sobre o projeto Apollo. Sabe o que constava em alguns desses documentos? Que a NASA acredita na existência dos extraterrestres. E acredita também que eles estão por aqui. Qual a energia necessária à materialização? Bem, pessoal, então vou até voltar um pouquinho aqui, que ele faz uma afirmação novamente, sem nenhuma evidência. Vamos lá, ó, vejam bem. Documentos que a NASA acredita na existência dos extraterrestres. Eu quero, então, que algum de vocês me demonstrem, e se possível até o Dr. Paulo César Frutuoso, onde é que está, em algum documento na NASA, onde eles afirmem isso que ele acabou de dizer. É o que gostam muito dos ufólogos, eles gostam muito de, né, vir com essas afirmações, né? Ah, porque a NASA isso e aquilo. Agora, é engraçado, quando a NASA vem desmentir, o que eles dizem? Ah, mas que a NASA jamais mostraria, que a NASA esconde de nós, que o governo americano esconde de nós isso e aquilo. Aí eles vêm com as teses da conspiração. Então, gente, é mentira para todo lado. E são contraditórios, porque, né? Uma hora eles atacam a NASA, dizendo que a NASA está escondendo tudo. E outra hora eles dizem que a NASA afirma peremptoriamente,
né, a existência desses seres, né, e que teriam estado na Lua, né, junto ali ao projeto Apolo, etc, etc. Vamos lá. E acredita bem que eles estão por aqui. Então ele afirma que a NASA diz acreditar que eles estão por aqui. Novamente vai o nosso desafio, né, em relação a isso daí. Onde que consta isso daí? Tá? Então, para vocês verem, pessoal, que honestidade intelectual não parece ser algo predominante nesse meio. Qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos? Provavelmente a massa física do corpo de Jesus. Vou, mais uma vez, me ancorar na ciência. Aí está uma referência bibliográfica. A física do cristianismo. Próximo. Alô? Alô? Próximo, Bruno. Bem, vejam que é apresentado nesse livro. Então, ele apresentou o livro. E o que ele vai nos mostrar que seja uma das teorias desse livro? Vamos ver. Uma série de pesquisas científicas sobre o Santo Sudário. Sobre o Santo Sudário. Como é que aquela imagem ficou grafada naquele pano? Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, inclusive com coloração vermelha de sangue, e chega-se à seguinte conclusão. Olha, para essa imagem ficar grafada nesse pano, só pode ter ocorrido um fenômeno. A desintegração atômica desse corpo. Então, mais uma vez, né, ele parte de um evento falso para desenvolver uma série de teorias, né? É o seguinte, ele acredita que o Santo Sudário seja algo verdadeiro, que seja efetivamente o tecido que envolveu o corpo de Jesus. Agora vamos ver o que nos diz verdadeiramente a ciência. Vamos lá. Então vou apresentar aqui para vocês o Vamos lá. Para não dizer que eu estou inventando, para dizer que estou tirando da minha cabeça, que eu estou simplesmente negando por negar. Então, retiramos do G1, né, que, na verdade, retirou da BBC de Londres, né, para quem não gosta da Globo e achar que ela está criando da cabeça, né, da cabeça dos jornalistas. Não, isso aqui é simplesmente um artigo traduzido, né, e lá do site da BBC. Então temos ali, ó, relíquia ou fraude, a história do Santo Sudário, a mortalha que teria envolvido Jesus. Entenda os argumentos sobre as possíveis origens em lençol de linho tecido em padrão de espinha de peixe, com 4,41 metros de comprimento e 1,13 metros de altura. Então temos lá o seguinte, né? Então, ali eles repetem, né, e que isso aí está exposto na lateral à esquerda do principal altar da Catedral de Turim, no norte da Itália. Trata-se do Santo Sudário, como é reconhecida essa relíquia católica. Em negativo, é possível ver uma imagem gravada no pano, uma figura humana. Muitos acreditam que se trata do próprio Jesus e que, portanto, este teria o tecido que seus seguidores utilizaram para envolvê-lo após a morte, por crucificação ocorrida por volta do ano 30. Para a ciência e muitos pesquisadores ligados à história da religião, contudo, tudo indica que o Santo Sudário seja uma fraude medieval. E aí está dizendo ali, ó, quando visitei a catedral em abril de 2018, chamou-me a atenção um texto exposto em painel afixado um pouco antes da exposição do tecido, não exatamente pelas informações nele contidas, nem pelo teor, mas pelo fato de ser um atestado de que a própria Igreja Católica não reconhece o sudário como uma peça legítima. Quer dizer, não é algo nem reconhecido pela Igreja Católica, né?
Continuando, depois da descrição daquilo que pode ser visto logo à frente, o texto prossegue enfatizando que, de acordo com a tradição, esse seria o lençol mencionado nos evangelhos que foi usado para envolver o corpo de Jesus. Tudo isso acompanhado por um aviso de que tal história não pode ser considerada definitivamente comprovada. Vale ressaltar que em todos os textos oficiais dedicados a descrever a imagem do Santo Sudário, é possível observar o cuidado em afirmar que a peça estampa o cadáver de um homem que morreu após ser torturado e crucificado, sem nunca fazer a ligação direta a Jesus. Enfim, se a própria igreja não reconhece o sudário como uma verdade absoluta, qual o sentido de a peça estar exposta em uma catedral? Em se tratando de fé, há razões que transcendem a própria razão. Né? E aí ele continua ali, né? E aí com uma entrevista, inclusive, ao historiador André Leonardo Chevitarese, onde é perguntado, é uma fraude? Sim e não. É uma fraude histórica porque crucificados não eram enterrados. Então, o corpo de Jesus jamais conheceu uma mortalha que o envolvesse para ser posteriormente sepultado, afirma a BBC News Brasil, o historiador André Leonardo Chevitarese. Né? E ele prossegue, né, com mais algumas explicações, acredito aí que seja o suficiente. Já tem umas fotos aqui, né? Enfim, não tem nada aí que prove que, né, o sudário seja realmente algo que tenha aí envolvido o corpo de Jesus. Né? Então, mais aí um problema nas teses do doutor Paulo César Frutuoso. Bom, então deixa eu ir eliminando aqui, porque tem vários sites aqui que eu vou mostrar para vocês. Né? Então, ok. Ah, tá. Relíquia ou fraude, deixa eu já tirar ele daqui. Beleza. Estamos eliminando pouco a pouco. Vamos continuar, então, vendo o que nos diz o Dr. Paulo César. E essa desintegração atômica só pode ter ocorrido em 1/100º de segundo. Porque se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada numa explosão atômica. Que energia é essa? Aí está o que é colocado no livro. Se a matéria presente em 81 kg de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. O que ele está desenvolvendo, tentando desenvolver, é a tese de uma energia que seria aí a causadora de uma série de fenômenos. Tá? No caso, essa tal energia poderosa já foi aventada, inclusive, por autores de ficção, que depois foi incorporada à teosofia, que seria chamada energia vril. Só que agora, ele, como espírita, quer dizer, por exemplo, que essa energia nada mais seria do que aquela substância, né, leitosa, né, que exuda dos médiuns, né, que seria o ectoplasma. Então, ele começa a atribuir ao ectoplasma todo aquelas potencialidades que a energia vril possuiria, segundo os místicos, segundo os ocultistas, segundo a própria teosofia. E vai, inclusive, explicar determinadas construções que teriam sido realizadas se utilizando do ectoplasma. Aguardem, vamos lá, continuando. Por que eu escrevi esse livro? Eu estava assistindo aí televisão e estava assistindo um documentário chamado Alienígenas do Passado. Olha aí. Eu já tinha adiantado para vocês que havia algumas coisas, algumas citações estranhas no livro do doutor Frutuoso. E uma delas, nada mais, nada menos, vocês viram aí da própria boca do mesmo, que é a série de TV Alienígenas do Passado.
né? Agora, eu vou adiantar para vocês, né, que o seguinte, muitos de vocês já sabem, que essa série Alienígenas do Passado, que passa no History Channel, nada mais, nada menos se baseia nos relatos de Erich von Däniken, aquele mesmo que nós já tratamos aqui no canal, que já foi mais do que desmascarado. Ele inventava, ele criava provas ou indícios da existência de alienígenas, por exemplo, no Egito, aqui, principalmente aqui na América do Sul, no Peru, nos Andes, enfim. Né? Quer dizer, que nunca foi cientista, nunca foi arqueólogo, era um indivíduo da hotelaria que se baseou em outros livros, inclusive, né, para ir a esses lugares e dizer que nesses lugares as suas construções, enfim, alguns dos seus monumentos teriam sido construídos por alienígenas. E aí, vários profissionais de diversas áreas foram atrás de cada uma dessas provas que ele dizia ter, e muitas delas eram verdadeiras farsas. Tem uma caverna, por exemplo, que ele disse que teria centenas de quilômetros e que não passava de 2 metros de extensão. Né? Objetos que ele dizia terem sido construídos pelos algum povo do passado e que, na verdade, ele mandou um oleiro fazer. E aí encontraram o tal oleiro ali, não, esse senhor aí me pediu para fazer, quer dizer, e ele apresentou como sendo um vaso antiquíssimo que teriam ali transcrições de civilizações passadas, que mostravam ali, desenhos que mostravam ali alienígenas. Enfim, né, eu mostrei que vários aí, tem também um outro monumento também lá na Índia, enfim, mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, né? Bem peculiar aos ufólogos, né? Inclusive, mostrei também vários livros que já foram escritos para desmentir as teorias do von Däniken. Um desses livros, mostrei para vocês nessas lives, inclusive, prefaciada por nada mais, nada menos que Carl Sagan, uma das maiores autoridades mundiais, hoje desencarnado, em astronomia e todos esses assuntos aí. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, né, a título de curiosidade, mais um site em que o articulista, que inclusive acredita em vida em outros planetas, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, é um artigo do Ricardo Feltrin, tá? No portal uol.com.br. Ele diz lá, ó, opinião, série sobre alienígenas mistura ciência com idiotice. Claro que eu não estou me baseando apenas no que o Ricardo Feltrin disse, né? Eu já mostrei para vocês aqui que há uma série de livros de cientistas, de estudiosos, de arqueólogos, de astrônomos, enfim, desmentindo cada uma dessas mentiras do von Däniken. Mas eu achei engraçado, né? Porque já que ele está citando especificamente o programa de TV, eu peguei uma informação, né, de alguém sobre o programa de TV. Aí está mostrando aqui o George Tsoukalos, né, que já inclusive mostrei, junto lá com o Gevaer, junto com o próprio Von Däniken, dando uma entrevista para o Danilo Gentili no programa de noite. Né? Então, a George Tsoukalos, que comanda o programa Alienígenas do Passado no History Channel, né, ou History. Aí tá, ele começa aqui, mas vamos iniciar aqui desse ponto, olha. Maior sucesso do canal History, canal da TV paga, a série acaba de estrear sua 13ª temporada no Brasil e é liderada por um escritor suíço, percebe que não é cientista, de cabelos espetados, chamado Giorgio Tsoukalos. Além dos 3 acima, este colunista poderia continuar listando mais uma centena de fatos verdadeiros, curiosos e totalmente desconhecidos de 99% da humanidade, que só quem assiste ao programa ficou sabendo. O problema
é que todos esses temas precisam sempre ter sido obra e graça de algum ET verdinho, cinzento e zoiudo que veio visitar a Terra no passado longínquo. Eles chamam esses ETs de os antigos astronautas. O programa é fundamentado nos livros de Erich von Däniken. Aí é que está o cerne dessa crítica televisiva. Por um lado, Alienígenas do Passado é uma das atrações mais interessantes e cheias de novas informações e cultura arqueológica, físico, química, histórica, que o assinante da TV paga ou do streaming vai achar. Por outro lado, o programa é construído sobre uma narrativa, ou palavrinha insuportável, tão falsesca, manipuladora e, não raro, ridícula, que não pode ser levado a sério jamais. É paradoxal que um conteúdo de TV consiga ser ao mesmo tempo tão curioso e tão patético. Trata-se de um caso único, acredito. Embora ainda tenha milhões de fãs pelo mundo, seu formato já está há anos desgastado e tão oco quanto a cabeça dos seus produtores. Sua fórmula se tornou insuportavelmente repetitiva e é chocante que toda informação relevante seja destruída logo em seguida por uma tese absurda de que, seja lá o que está sendo tratado, tem por trás o dedo longo e viscoso do ET de Varginha ou da Área 51. E aí ele prossegue. Eu acredito em ET, gente, isso o Feltrin dizendo. Vejam bem, leitores e leitoras queridos, eu, o autor dessa coluna, não só acredito em seres alienígenas, como tenho, pessoalmente claro, 100% de certeza de que eles existem, e de que existe vida orgânica e inorgânica no mundo e no resto do universo. É parte da minha fé, da minha crença, e por que não dizer minha experiência de vida religiosa. O problema é que nem mesmo um crédulo como eu aceita transformar qualquer item do universo num fio insano que precisa estar o tempo todo ligado na tomada de um disco voador. Alienígenas no passado distorce todas as informações, inclusive as cientificamente comprovadas e as mais incríveis, porque precisa fazer proselitismo religioso. E também porque não consegue mais sair da arapuca da fórmula que criou e que, infelizmente, se espalha como praga nas TVs. E aqui, ó, vejam bem, ó, aquilo que nós falamos já várias vezes, né? Que a ufologia, pessoal, o pessoal reclama, né, das religiões dogmáticas tradicionais. Ah, porque o padre tal, o pastor tal, enfim, mente muito. Gente, é cair na mesma arapuca, ou até pior. Porque, pelo menos das religiões dogmáticas tradicionais, eles não colocam a ciência na história. Mas aqui, eles, além de subverter a cabeça das pessoas, subvertem também a ciência. Né? Apresentam como científico coisas que nada tem de reais, nada tem de verdadeiras. Então, prossegue ele aqui dizendo, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, mentem como pastores ou políticos. O programa não é nem um pouco diferente da atitude de um pregador ou pastor que altera e mutila cada linha da Bíblia para que ela se adapte às suas asneiras. Não difere em nada de um político ou juiz que desconstrói os códigos penais, civis ou a própria Constituição para que possa decretar uma decisão ou lei absurdas, que a gente está vendo no Brasil, né? Não tem a menor diferença de um jornalista que vai cobrir um fato real nas ruas e, em vez de entrevistar as pessoas, começa a inventar personagens e teorias conspiratórias para embasar sua doença mental. É um programa que transforma tudo que poderia ser interessante e útil numa chacota radioativa. Por que precisamos dormir? Por causa dos antigos astronautas. Por que os bebês choram? Obra e graça dos antigos astronautas, claro. Por que os países entram em guerra? Essa é uma decisão dos antigos astronautas. Por que o ser humano peida? Mutação genética introduzida pelos antigos astronautas? O programa abre mão do ineditismo de suas próprias descobertas ou da relevância de suas questões para tentar manipular os telespectadores. Alienígenas do passado pode até chegar à 30ª temporada, o que eu não duvido. O problema é que, mesmo assim, jamais chegará a lugar algum. É exatamente a mesma coisa do que eu e muitos pensam, né, por aí, ok? Vamos voltar aqui ao Dr. Paulo César Frutuoso. Então, faltou ao Dr. Paulo Alienígenas do César passado. Frutuoso... Próximo.
pesquisar minimamente, sobre a credibilidade desse programa, né? Pessoal, antes de a gente escrever um livro, nós temos que pesquisar a fundo. Não é pegar um site lá e pronto, acabou. O site está aqui, ó. Ele mencionou o site. Mas ele não foi saber, não procurou saber se o site, e o que diz lá o site, tem credibilidade. Então vejam que até pessoas de ciência, um médico, é capaz de cair no canto da sereia da ufologia. Mas por quê? Porque não pesquisa, porque não se aprofunda, porque não lê. Acha que como domina uma determinada área do conhecimento, domina todas as outras. E isso é um erro capital que compromete completamente a sua obra chamada Alienígenas ou Médiuns. Continuemos. Quase no final da fala dele. Estavam falando sobre a construção da pirâmide de Gizé, há 4.000 anos antes de Cristo. A mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Ali foram colocados 2.300.000 blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. Pesando entre 6 e 80 toneladas ao longo de 20 anos. Teria se colocado uma pedra a cada 2 minutos e meio. Impossível isso acontecer há 4.000 anos antes de. Mais um equívoco. Ele mais uma vez abraça a manjada tese do Erich von Däniken e desses ufólogos aí, de que as pirâmides do Egito teriam sido construídas por ETs. Me admira uma pessoa dessa categoria, um médico formado, especialista, cair numa história completamente fantasiosa como essa. E, novamente, para não dizer que somos só eu, vamos apresentar a vocês mais um artigo. Vamos lá. Mais aqui, ó. Para que vocês não digam que nós estamos mentindo, ó. Tiramos desse olhar digital, claro, né, pessoal? Não tem como apresentar todos os sites que falam sobre esse assunto. Se vocês quiserem, procurem outros. Eu tive que escolher um que fosse, né, mais objetivo, não fosse muito longo, fosse de fácil entendimento, mas este não é o único. Eu não estou dizendo que o olhar digital sempre diga a verdade, porque eu sei que ninguém disse isso, mas eu entendo como é que é a cabeça dos fanáticos. Os fanáticos sempre, quando tem as suas ideias assim desmontadas, eles passam a usar esses argumentos. Porque o site tal, porque não sei o quê. Gente, a gente tem que escolher um. Se eu for colocar aqui todos os sites que falam sobre esse assunto, não dá, né? A gente ficar aqui 25 horas seguidas falando, tá? Então vamos lá. Quem construiu as pirâmides do Egito? Estamos vendo lá, né? As pirâmides do Egito são alvo de muitos mistérios até hoje que cercam o longo processo dessas construções. E aqui eles dizem, né? As pirâmides do Egito são construções monumentais que impressionam pelo seu tamanho e principalmente pelo período em que foram feitas, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Perceba que ele diz que foram construídas no ano de 4.000 antes de Cristo. Então, né, já cometeu uma imprecisão. Mas apesar de muitas teorias conspiratórias que envolvem desde deuses até alienígenas, essas obras provavelmente são frutos de muito trabalho em engenharia. Veja como as pirâmides do Egito foram construídas, porque o que mais dizem por aí, né, pessoal, é que não se sabe até hoje como é que foram construídas. Já se sabe e já há um bom tempo. É que os ufólogos, como, né, tem essa mitomania, né, essa é a mania de mentir, né? Eles não cansam de mentir, eles ficam toda hora repetindo uma falsidade para que ela se torne verdade, né? É aquela coisa, uma mentira 1.000 vezes repetida se torna uma verdade. Ficam dizendo por aí, até hoje não se sabe, é um mistério, não tem mais mistério nenhum.
As teorias focam justamente na dificuldade de construir algo desse tamanho em um período onde a tecnologia era extremamente limitada. Mas as pesquisas sobre o tema indicam que as pirâmides foram erguidas com milhares de escravos levados ao deserto, especialmente para isso. Isso não é unanimidade. Alguns estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos. Nenhum estudioso sério, realmente com base científica, acadêmica, diz nenhum que tenham sido construídos por alienígenas. Tá? Aqui, obviamente, né, ele cita aqui especificamente, aí ele acerta, né, o doutor acerta, porque aqui está dizendo, ó, as pirâmides de Gizé foram erguidas há cerca de 4,5 mil anos para, segundo a tradição dos egípcios antigos, honrar os mortos e conduzi-los para além da vida eterna. Só que ele diz, né, que há 4.000 anos não havia nada, não havia tecnologia, não havia, enfim, o que é um exagero. O que é comum entre todas as versões é que o número de trabalhadores necessários para erguer essas construções. Os processos também não são muito claros, já que as obras duraram muitos anos e passaram por mais de um faraó. Outro fato intrigante é o fato de um estudo de 2016 ter identificado que as tumbas dos construtores das pirâmides tinham ornamentos mais simples, mais semelhante aos dos imperadores, algo que dificilmente seria feito pelos escravos. Enfim, né? Eles vão aqui explicando. E aí chega na parte que nos interessa mais. Como as pirâmides foram construídas? A parte mais impressionante dessas obras está justamente nos gigantescos blocos de concreto. A Quéops, maior e mais famosa delas, foi erguida com aproximadamente 2,3 milhões de blocos, que pesavam cada um, em média, 2,5 toneladas. O peso e tamanho podem variar de acordo com a parte da pirâmide que estava sendo construída. Para ser erguida, o terreno precisou ser aplainado e foi daí que foram extraídas muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como o granito, também foram usados. Muitos deles foram levados de barco pelo rio Nilo até o local da construção. Os estudos mais recentes mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides, usando um complexo sistema de rampas em zigue-zague, uma base de concreto e cordas que serviam como uma espécie de guindaste para içar as enormes rochas. No fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. Então tá aí, pessoal, né, bem sintético. Quem quiser, né, nós também separamos um outro aqui, uma outra, aí já um site americano, né, mostrar aqui para vocês, que eu vou inclusive, deixa eu ver aqui, já foi, eu acho que esse aqui, ó, Chariots of Lies, esse mesmo. Então, esse é um site americano, tá? Da ABC, que é uma rede, né, americana de comunicação, tá? E aí, na parte lá, ABC Net, né, diz o seguinte, né? Vou aqui traduzir bem rapidamente, não vou traduzir tudo, né? Mas aqui eles falam, o texto, o título é o seguinte: Carruagens de mentira, né? Fazendo uma alusão às carruagens de fogo, né? Os alienígenas realmente construíram as pirâmides? E aí eles começam dizendo o seguinte, né? Que tudo que as antigas civilizações fizeram, né, podem parecer incrivelmente complexas e difíceis. E algumas pessoas sugeriram, né, ou têm sugerido que as estruturas, tais como as grandes pirâmides, ou várias cidades na América do Sul, como já disse para vocês, né, quem criou isso tudo foi o Von Däniken, né, estavam além das capacidades de seus construtores. Então, eles devem ter tido algum tipo de ajuda de extraterrestres. Essa noção tem se mostrado um verdadeiro absurdo, completamente inconsistente com as evidências e completamente, né, erradas. Aí ele conversa aqui, né, na entrevista, a doutora Christiana Kohler, que é uma egiptóloga da Universidade Macquarie, que explica como construir uma pirâmide sem a ajuda de um ET. E ao longo dessa entrevista, ela vai dizendo, né, na verdade, exatamente aquilo que eu já demonstrei para vocês, tá? Então,
É uma entrevista aí com uma especialista no assunto, de um site sério, enfim, né? Só para constar como mais uma prova aí, né? Daquilo que nós estamos falando e, infelizmente, da falsidade da informação utilizada pelo doutor Paulo César Frutuoso. Vamos continuar aqui, então. Cristo, em que não se conhecia o ferro nem se conhecia a roda. Então, qual é a conclusão dos organizadores desse documentário? Alienígenas do passado. Olha. Documentário. Como se tivesse, assim, né, uma grande respeitabilidade. Meu Deus, completamente equivocado. Eu espero, né, que o doutor Paulo César Frutuoso, né, que isso chegue, né, ao conhecimento dele, que ele reavalie. Eu não sei o que ele vai fazer com esse livro, sinceramente, tá? Agora, ele insistir com isso não vai ser algo muito legal, tá? Não vai ser algo muito legal, isso inclusive compromete as pesquisas em outras áreas, que eu acredito que até sejam sérias, porque ele utiliza efetivamente os conhecimentos de medicina dele e tudo mais. Aí ele começa a ingressar nessa parte de ufologia, ele vai perder. Olha, nós estamos fazendo até um bem. As pessoas acham que a gente vem aqui para denegrir. Gente, a gente está fazendo um bem para essas pessoas. Porque se ele assistir e com honestidade intelectual, com o coração aberto e reconhecer que ele cometeu esse erro, vai ser melhor para ele. É preferível voltar atrás agora do que a coisa ficar pior depois. Então, é um conselho de alguém que quer o bem. Se a gente não quisesse o bem, fala, deixa acontecer qualquer coisa, né? Só que nós não vamos, né? Mas nós temos que demonstrar, né? Efetivamente quais são esses erros. Inclusive, eu fiquei sabendo, até estou abrindo aqui o WhatsApp, que eu recebi pelo WhatsApp, foi a Fernanda que nos mandou, né, pelo WhatsApp, ela não está aqui no momento, acredito, e vou resgatar algo que vocês vão entender, né, alguns desses posicionamentos do Dr. Paulo César Frutuoso. Mas vamos lá, está quase no finalzinho ali da fala dele. Aconteceu algum auxílio de tecnologia alienígena. Bem, eu não sou contra, porque existe vida em todo o universo. No entanto, o apresentador diz o seguinte: foram encontrados alguns afrescos em túmulos egípcios antigos que os construtores sabiam como colocar uma estátua das pedras e quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Eu caí no chão. Meu Deus, substância branca? Isso é ectoplasma. A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Não saberiam eles da existência dos médiuns de efeitos físicos? Aquelas câmaras não serviriam de concentradores da energia emitida pelos médiuns de efeitos físicos? Saberiam ele utilizar? Bem, então perceba agora por isso que o nome do livro é Alienígenas ou Médiuns, porque aí ele pega uma teoria de que os alienígenas teriam construído, né? Dá a essa teoria uma respeitabilidade que ela não tem, só que aí ele substitui por uma outra teoria, que eu não sei se é pior ou não, que é que na verdade as pirâmides foram construídas magicamente se utilizando do ectoplasma. Que o ectoplasma teria essa consistência toda de erguer pedras pesadíssimas e colocá-las empilhadas dessa maneira, formando uma pirâmide. Pode até colocar aí, o que vocês acham? O que é mais fantasioso? Alienígenas construindo pirâmides ou médiums se utilizando de ectoplasma, uma substância que
um triscar de luz já é capaz de queimar, né, de desfazer o ectoplasma, e que tem uma consistência leitosa, né? É como se fosse um tecido muito fino, e que agora passa a ter uma consistência tal que é capaz de levantar pedras pesando centenas de quilos. Vamos continuar vendo. O ectoplasma no transporte de pedras? Ué, que houve? Características, perdão, quais são as perspectivas que estão se desenhando à nossa frente? É uma energia recuperável e não. E aqui que o ectoplasma está presente em todo ser vivo, inclusive vegetais. Quanto de energia ectoplasmática existe na floresta amazônica? Existia na Mata Atlântida. É isso que está se descortinando à nossa frente? Uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar a quantidade de energia. Claro que inteligências ultra-evoluídas em relação a nós, e que chegarão aqui trazendo as missões que todos nós trazemos. Próximo. Parece Quem que temos falou uma o que eu acabei de instabilidade dizer? aí, né? Giorgio Tsoukalos. Os Ah, ok. mestres. Então, conseguimos. Ah, sim. Vamos lá. Como é que está a internet aí, pessoal? Parece que andou dando umas falhas, né? Na conexão, me digam aí. Tá tudo bem? Me digam aí no chat, né? E aí, novamente, né? Nós estamos vendo aí já no finalzinho da fala dele, né? Ele tentando amparar na figura desse ufólogo, o Giorgio Tsoukalos, né? Essa ideia dele, né? Que ele pega também emprestado ali, que uma estranha substância branca sobre as pedras as deslocavam facilmente. E nós já explicamos para vocês de onde que vem essa ideia, né? É lá da ideia da teosofia, que na verdade veio de um livro de realismo fantástico que dava conta da existência dessa energia chamada Vril, e que agora o Dr. Paulo Fácila Frutuosos começa a dizer que seria o ectoplasma. Ah, agora está ok, né? Mas, ok, melhorou aí o sinal da internet, né? É que aqui já está começando já a ameaçar chuva, então já começa. Mas eles não perderam muita coisa, não. Vamos lá, continuando. Os construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente. Aí, se eles estão colocando a possibilidade de ajuda extraterrestre, de alienígenas, e eu sabendo o que sei sobre as energias ectoplasmáticas, o que acham de eu escrever um outro livro? Escrevi. Alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. Próximo. Bem, aí está a fala, né, a conclusão da fala do Dr. Paulo César Frutuoso, aquilo que nos interessava, tá? Mostrar só mais uma coisinha aqui para vocês sobre alienígenas do passado, algo bem rapidinho, tá? Estamos já bem no finalzinho, tá? Fiquem tranquilos aí. Quem não conseguir, né, continuar acompanhando, pode ver numa outra hora, mas vamos aproveitar aqui, ó. Embora tenha uma coisa muito interessante para mostrar para vocês ainda hoje, mas já estamos no finalzinho. Aqui o que consta sobre a série, né? E, no caso, essa série se transformou num livro, né? Como vocês estão podendo ver aí, Alienígena do Passado, livro oficial da série da History. Então diz o seguinte, ó. O programa Alienígenas do Passado, lançado em 2010, é uma das franquias e o maior sucesso do canal History. Claro, né?
como tem muito sucesso, né, pessoal? Então, vamos continuar mentindo, porque, né, nós temos que continuar faturando. Aquilo que nós falávamos no início, o mercado da ufologia. Foi criado por Kevin Burns, um produtor cinematográfico, vencedor do prêmio Emmy, diretor, roteirista e fundador da Prometheus Entertainment. Além de alienígenas do passado, Kevin Burns é conhecido por seu trabalho em séries de sucesso, como A Maldição de Oak Island, O Livro de Segredos da América e Biografia. O livro conta com a participação de especialistas renomados, sempre aquela firula, né, de indivíduos que, na verdade, não têm conhecimento aprofundado em nada, né, mas que exploram o filão e sensacionalismo da ufologia. Aqui está dizendo, incluindo Eric von Däniken, o Giorgio Tsoukalos, esse mencionado pelo Dr. Frutuoso, Philip Coppens, Nick Pope, Rabi, Ariel Barnes, não sei o quê, Kathleen McGowan, enfim, outros nomes menos conhecidos, né? O que nos interessava ali é a citação do von Däniken e do Tsoukalos, mencionados ali pelo Doutor Frutuoso. Então, mais um aqui que nós vamos já utilizar. Bem, outra coisa interessante, né, que eu tenho para mostrar para vocês, para a gente terminar com chave de ouro, se é que a gente pode dizer isso, tá? Isso é muito preocupante e, mais uma vez, infelizmente, nós estávamos certos. Vejam isso. Vou colocar aqui aceitar nos cookies. Bem, o que nós temos dito ao longo desses meses, pessoal? E demonstrado, né? A gente não só diz, a gente demonstra. O pessoal fica bravo com a gente porque a gente não fica só no papo, como eles. A gente vai lá e demonstra, né? Porque a gente tem uma credibilidade a zelar, né? Perante vocês, perante a mim mesmo, que estou nisso já há um bom tempo, como vocês bem sabem. E eu venho alertando que o canto da sereia da ufologia vem encantando uma série de divulgadores, alguns que até ontem se diziam espíritas. Os que foram mordidos ou encantados, né, mordidos por essa serpente ou encantados por essa sereia, alguns deles até militavam no movimento espírita. Mas assim que foram mordidos e encantados pela sereia, passaram então a fazer voo solo e começaram a faturar absurdamente com essas temáticas sensacionalistas da ufologia, né? E vejam aqui, vou tentar, não sei se vocês, acho que está dando para ver, né? Vou comentar aqui justamente sobre isso aqui, ó. Terceiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. Né? É a tendência do momento, né? Já faz algum tempo que pessoas dizem serem canais de espíritos extraterrestres, né? Justamente, obviamente, porque agora não basta você ser médium de espíritos, intermediário de espíritos. Agora você tem que ser, né? Você tem que receber extraterrestre, porque afinal, extraterrestres está muito acima, né? Eles merecem toda aí a nossa credibilidade, tudo isso, porque afinal de contas eles são muito superiores a nós, eles estão preocupados conosco, eles estão nos ajudando na transição planetária, eles inclusive em 2057 vão aparecer para a gente, vão nos ajudar com várias descobertas, com várias, enfim, dando-nos dicas, nos dizendo como curar corpos, etc, etc. Esse é o discurso de vários aí, fora e dentro do movimento espírita. Só que eles não estão só fora, como nós acabamos de dizer, eles estão cada vez mais adentrando o movimento espírita e procurando cada vez mais aumentar o time. Então vamos ver como é que está esse time aqui, né? Então, esse fórum vai ser realizado agora, em 17 a 19 de novembro de 2023, no Atlantic City, não sei se é um hotel, não sei onde é isso, lá em Teresina, no Piauí.
temos aqui algumas figuras já nos são conhecidas, né, aqui do canal, que nós já as mencionamos, como, por exemplo, a médica médium Mônica de Medeiros, né? E à direita, quem que nós vemos sendo um dos convidados? Paulo César Frutuoso. Então, né, nós vemos que, por vezes, nada é por acaso. Nós não sabemos efetivamente, né, se ele primeiro escreveu o livro para depois ser chamado, ou primeiro foi picado, né, por essas serpentes, essas sereias, né, começaram a cantar e para ele começar a adentrar essa seara. Que, afinal de contas, ó, vamos rolar a tela aqui, ó. Compre seu ingresso. Veja lá, ó. O ingresso de R$ 100 já foi finalizado. Está faltando o segundo lote de R$ 120 e o terceiro lote de R$ 140. Até para o evento online, coisa que, né, nos eventos espíritas não acontece cobrar online. Acontece sim para cobrar presencial, porque afinal de contas a gente até entende, são espaços que têm que ser locados, né, alugados para que ocorra o evento. Ok, até aí então a gente pode verificar que tem uma razão de ser. Agora, até aqui, ó, ingresso para evento online, né? O lote de R$ 100 já foi, 120 está faltando ainda e 140, né? Então, aqui, ó, o evento contará com a presença de renomados ufólogos e espiritualistas, tais como Mônica de Medeiros, Pava, Pedro Pavanello, Margarete Áquila, que é a companheira da Mônica de Medeiros, Paulo César Futuroso, Rodrigo Arturo, de Santiago, no Chile, André Ramos, de São Paulo, Jorge Giuseppe, Martim, que é lá de Lima, no Peru, Marcos André, de Fortaleza, Robson Soares e Alexandre Lauzide. O Robson é de Fortaleza e o Alexandre de Recife. Então, tá aí, né? Nós estamos vendo como que a coisa anda caminhando no nosso movimento espírita, né? Então, quando a coisa começar a sair de controle, já está fora de controle, né? Você já está fora de controle, o que está valendo mais é ouvir o metal, vou escrever qualquer livro, vou acessar qualquer site, vou criar qualquer teoria e vender para o público espírita. É isso aí, pessoal. Então, tá aí o alerta, né? Tá aí, estão aí as informações, né? E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar. Cada pessoa vai arcar com as consequências dos seus atos. Agora, nós temos que ter compromisso enquanto espíritas, né? A coisa não é assim, não é, ou você tem comprometimento realmente com o espiritismo, com a coisa séria, com a informação séria, ou você não tem. Não dá para ficar em cima do muro. Bem, vamos ver aqui alguns comentários de vocês para nós efetivamente, então, encerrarmos, né, a nossa live de hoje. Temos aqui a Elisane Reis dizendo, Jacarandá, pois é, por que não aceitar que humanos construíram as pirâmides? As construções até mesmo evoluíram com o tempo, exatamente. Nós mostramos, inclusive, aqui, que não foi de uma hora para outra que os egípcios desenvolveram o know-how de construção das pirâmides. Houve uma série de pirâmides que não deram certo, o que mostra que com o tempo eles foram aprendendo. Não tem nada de alienígena vindo com obra pronta, né? Não tem nada disso, tá? Então não faz o menor sentido. Há inclusive, restos, né, de pirâmides que não conseguiram ser realizados. Eu mostrei para vocês aqui na nossa série sobre ufologia, sobre o Dânica, enfim. Elisane Reis ainda dizendo, não aguento que esse pessoal que tem que colocar as pirâmides em tudo e misturar com os ETs. Ela também diz o seguinte, acho até mais fascinante pensar que humanos como nós foram capazes de construir as pirâmides, ao invés de acreditar que alienígenas foram responsáveis. E agora nós temos aí, né,
a teoria de que médiuns construíram as pirâmides utilizando de ectoplasma. Olha, sinceramente, pessoal. As pirâmides foram evoluindo com o tempo, que indica isso, eu já até coloquei aqui, né? Vamos ver aqui mais comentários. Ela diz o seguinte também, Elisane, a primeira pirâmide, a de Djoser, era mais simples e foi sendo adaptada à medida que ia sendo construída. Depois, as pirâmides seguintes foram ganhando em técnica. Exatamente. Jacarandá aqui falando, né, que tem as Carruagens de Fogo, né, que é o filme, também Carruagens dos Deuses, que é mais um livro do Däniken. Então, estão fazendo alusão, possivelmente, ao livro do Däniken, apelidando de Carruagens de Mentiras, né? Elisane Reis brincando aqui, não sei como construíram, é igual, só pode ter sido GT. Exatamente. Quando se ignora uma coisa, se diz logo que foram os ETs que fizeram. Matheus Oliveira dizendo, boa noite, Arthur. Temos polêmica espírita amanhã? Temos, sim. Nós vamos começar, estamos só esperando o Zé, lá da Rai TV, terminar a questão da divulgação que nós vamos espalhar. Depois que nós terminarmos aqui, vamos ver se ele já mandou para a gente começar, então, a divulgar por aí. Paulo Neto aqui presente, nosso amigão, estará conosco lá no Polêmica Espírita de amanhã. E amanhã vai ser quente, tá? Nós voltaremos ao tema Sai Baba, tá? Quer dizer, esse tema não foi apresentado no Polêmica Espírita, foi, sim, aqui no nosso canal, mas nós tínhamos que também levar para o Polêmica Espírita. Sheila Siqueira dizendo, né? Uma maluquice pior que a outra. Marlene de Oliveira, um absurdo. Liliane Santos, né? Dizendo boa noite a todos. Prazer tê-la conosco aqui, Liliane, novamente. Matheus Oliveira, acho que nesse momento é melhor guardarmos o silêncio em respeito à história e ficar em silêncio para o bem maior. Exatamente. Se você desconhece, é preferível ficar em silêncio, né? Do que ficar inventando teorias malucas por aí. Matheus Oliveira dizendo, Sheila, quero dizer que nesse momento seria melhor se o Dr. Paulo buscasse o silêncio. Essa área não é a área dele. Isso mesmo. Isso seria melhor para o bem de todos. Perfeito. Né? Deixa eu ver aqui. Enfim, né? São vários os comentários, né? Marlene dizendo, Arthur, isso é uma loucura, realmente, né? Terrível. Jacarandá dizendo, Robson Pinheiro, onde os espíritos viajam em uma nave através de buracos negros. O pessoal adora, né, se utilizar desses conhecimentos da ciência para fantasiar em cima. É uma beleza, né, para não dizer outra coisa, enfim. Enfim, né? Temos aqui vários comentários, agradecemos aí a participação de vocês. O Haroldo dos Anjos dizendo, nunca vi mediunidade de efeitos físicos levantar um carro, imagina um bloco de pedra daquele tamanho. Exatamente, Haroldo, não precisa ser... As pessoas acham, né, que a gente vindo com esses estudos aqui, que a gente é algum gênio da lâmpada, que... basta utilizar do bom senso. É o que está faltando, não é nem tanto conhecimento científico, é um mínimo de bom senso, é o que está faltando. Né? As pessoas, na ânsia de aparecerem, de escreverem livros, de estarem em evidência, acabam se desviando do caminho correto, acabam se desviando da verdade, né? Do bom senso, tudo aquilo que Kardec muito bem nos exemplificou. Matheus Oliveira dizendo, como sempre, as teorias estão bem longe de respeitar as leis harmônicas que regem a nossa existência. E finalizando aqui, Vladimir Cabral, parabéns, Arthur, muito embasamento no estudo, boa noite, bom descanso. Para vocês também, agradecemos aí a presença de vocês, ficaram aí conosco até 10h40, mas acredito que tenha sido um tempo bem utilizado, não é mesmo? Bem, então, nos vemos amanhã, pessoal, lá no Polêmica Espírita, onde trataremos aí sobre o tema Sai Baba, com um questionamento, né? Nós colocamos lá o título, um questionamento. Por que ainda, né, se dá tanta respeitabilidade a Sai Baba? Foi mais ou menos assim, o título não nos recordamos bem, porque nós criamos ele hoje, né? Mas vai ser algo assim. Então, assim que nós terminarmos aqui, nós já começaremos a espalhar aí o link e tudo mais pelas redes sociais e também, né, no WhatsApp, enfim, para que todos aí possam acompanhar certinho. Mas não tem erro, né? Amanhã nos vemos lá no Polêmica Espírita,
no horário de sempre, às 20 horas, isto é, às 8 horas da noite. Um bom descanso, uma boa noite de sono a vocês todos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.